Olá pessoal, agora a gente vai dar início ao estudo da ótica da visão, tá? A gente vai dar continuidade ao estudo das lentes, né? Na verdade, aplicar as lentes agora para a ótica da visão, tá certo? E a visão, né, é o sentido mais nobre que o ser humano possui. Pelos olhos que podemos manter íntima interação com o mundo que nos cerca. Enxergamos os demais animais, os vegetais, os objetos animados e inanimados. Enfim, qualquer coisa que nos envie luz, né, por meio da visão recebemos dos corpos em geral, informação referente à forma, cor, distância, movimento, repouso, etc. Tá? Então, aqui a gente observa uma representação do globo ocular, tá certo? Onde tem o olho, né, que é em essência um receptor de luz e consegue converter energia luminosa em impulsos elétricos, tá? Que no cérebro são interpretados no centro da visão. Então, essa figura ilustra, né, esquematicamente, um corte transversal do globo ocular humano, onde a gente vai destacar algumas partes importantes, né, aqui do ponto de vista da ótica da física. Então, só para a gente ter uma ideia, o globo ocular tem uma forma de aproximadamente esférica, né? A forma aproximada de uma esfera de 22 milímetros de diâmetro, tá? Que possui em sua parte anterior uma região mais abaulada, denominada de córnea, tá? Então, essa parte aqui da frente, ó, a gente tem a córnea, e com exceção da região da córnea, o globo ocular é revestido por uma parede opaca, composta de 3 camadas principais. A externa, a chamada esclerótica, né, que aqui a gente vai observar nessa massa branca aqui em volta do olho, né, que serve para dar estabilidade mecânica ao olho. Uma camada intermediária chamada de coloroide, né, que é altamente vascularizada, cuja função é fazer a irrigação sanguínea do globo ocular. E a camada mais interna, né, que seria a retina. É lá, né, onde a gente vai ter células sensoriais da visão que comunicam-se com o cérebro por meio de um cordão nervoso denominado de nervo óptico. Então a retina reveste apenas a região posterior ao globo ocular, denominada de fundo do olho, tá certo? Além disso, a gente tem outras partes no olho, né? Como um líquido transparente de nome humor aquoso, tá certo? Além disso, a gente vai ter a pupila, que é um orifício circular nessa parte aqui, ó, tá certo? Cuja função é calibrar, é ver a quantidade de luz necessária, né, para que você veja que penetra no olho, né, para que você veja de maneira eficiente. Além disso, existem aqui os músculos ciliares, que ele tem a função de deixar essa parte aqui, né, chamada de cristalino, ele mais, vamos dizer assim, mais barrigudo ou mais esticado, tá certo? Então, o cristalino nada mais é do que uma lente convergente e flexível. Daqui a pouco a gente vai entender porque ela é uma lente convergente, tá? Além disso, como a gente falou, né, a pupila ela tem o seu diâmetro que pode ser variado, né? E essa variação é feita pelo conjunto de músculos que exercem, né, sobre ela esforços radiais. Esses músculos, né, respondem pela coloração característica do olho, né, e constituem a íris, tá certo? Então a íris que vai dar aí a coloração do olho, né? Aqui a gente tem, ó, a íris, né? A pupila, onde aqui vai ter uma abertura para a passagem da luz. Essa pupila, né? Quando a gente vai
oftalmologista ele dilata, né? E aí ele examina melhor o olho, tá certo? Então, só para a gente relembrar, a esclerótica, né, é a parte mais frontal, tá certo? Além da parte mais interna, que é a cloroide, e a parte mais interna ainda, né, seria a retina. A gente tem a córnea, a íris, né, que dá a coloração do olho. Junto a íris, né, a gente tem a pupila, né, que controla a passagem de luz. O cristalino, que nada mais é do que uma lente biconvexa e com tamanho e forma que varia, tá certo? Esse cristalino geralmente tem um tamanho de um feijão. E a retina, né? A retina é localizada aqui no fundo do olho e ela é uma membrana semi-transparente constituída por terminações, onde dentro dessas terminações a gente vai ter, né, em contato essas terminações com os nervos ópticos, que vai transmitir através de impulsos elétricos, né, a informação para o cérebro, que vai transmitir informação para que a gente entenda. Então aqui a gente tem a formação simplificada, né, do globo ocular. Aqui a gente tem um objeto a uma distância P dessa lente aqui convergente. E aí por que ela é uma lente convergente? Porque essa lente ela tem um papel de pegar o objeto aqui, né, o objeto que está aqui a uma certa distância P, e focalizar no fundo do olho, na retina, tá certo? Então, por isso que ela tem que ser uma lente convergente, para que ela faça a convergência dos raios luminosos para se formar na retina. Se fosse uma lente divergente, em vez de se formar na retina, ela iria divergir, né? Como o próprio nome já diz, tá certo? Então, aqui a gente tem uma característica que é a seguinte, ó. A imagem formada no olho humano, ela é uma imagem invertida em relação ao objeto. E toda imagem invertida, como a gente viu lá nas lentes, né, no estudo dos espelhos esféricos, ela também é uma imagem real, é uma imagem que ela é projetada no fundo do olho, ou seja, na retina. Daí, por ser uma imagem real, tá certo? Então, representativamente, né, a gente tem essa animação aí, né, da formação da imagem desse pato no fundo do olho invertido, né? E no fundo lá do olho, né? No que a gente chama de retina, tá? Então, essa retina, né? Como eu falei para vocês, elas têm células nervosas, né? Que são chamadas de cones e bastonetes. E esses cones, né? Eles são terminações que estão ligadas ao nervo óptico que vai transmitir, né, tanto os cones quanto os bastonetes, eles vão transmitir a informação, né, para o cérebro, que vai dar a interpretação que a gente vê, né, no olho, tá certo? Então, vamos caminhando. O processo de adaptação visual, ele consiste, né, quando o olho ele troca de ambiente, né? Quando você tem um ambiente mais claro, comparável, né, com a luz diurna, por exemplo, verifica-se que a pupila apresenta um diâmetro que pode variar entre 1,5 e 2, né? Ela não abre tanto porque tem muita luz. Agora, se você tem um ambiente pouco claro, né, como comparáveis com a luz noturna, a pupila ela já aumenta de tamanho, né? Então ela pode variar o diâmetro de 8 a 10 milímetros, né? Seria essa figura aqui, ó. Porque você tem uma maior entrada de luz e vai facilitar para a sua visão, né, daquele objeto. Então isso permite concluir que a pupila ela gradua o fluxo luminoso que adentra no globo ocular, protegendo assim a retina contra eventuais, né, ofuscamento, né? Esse processo de ajuste ele é meio que instantâneo para não ofuscar a retina, né? E assim a gente tem um processo, né, chamado de adaptação visual, para que justamente diminua esse perigo de ofuscamento,
né? E aumentando assim a intensidade luminosa, né? Se aumentar no globo ocular, pode ocorrer uma contração da pupila e diminuição da sensibilidade da retina, tá certo? Então, o processo de adaptação visual consiste justamente em variar, né, o diâmetro da pupila, né, para que você tenha um controle maior da luminosidade que está chegando na retina, tá certo? Então, aqui uma imagem, né, o oftalmologista ele vai dilatar a pupila, né, para que você aumente esse diâmetro aqui e ele consiga avaliar o seu olho, né, já que você tem a pupila dilatada, você terá uma área maior para analisar dentro do seu olho, né? E quando se vai fazer uma consulta oftalmológica, né, se aconselha não dirigir, né, se você for maior de 18 anos e habilitado, não dirigir, né, durante o dia, porque você pode, em determinada situação, ter sua visão ofuscada pela luz do sol, já que a pupila, né, ela está bem dilatada e aí ela não consegue realizar, né, com tanta eficiência essa adaptação visual. Então, você vai fechar o olho para tentar fazer essa adaptação visual e pode ser, né, que você cause um acidente e por isso não se recomenda dirigir após um exame oftalmológico que precise dilatar a pupila. Um outro processo também é o chamado de acomodação visual. No outro a gente tem adaptação, agora a gente tem acomodação, tá? E o que é a acomodação visual? Ele consiste, pessoal, num ajuste, né, que o cristalino realiza para focalizar a luz exatamente sobre a retina no olho normal, tá? Nesse processo, a forma do cristalino se modifica com auxílio dos músculos ciliares. Então, a gente tem, por exemplo, aqui nesse primeiro caso, né, os músculos, né, ciliares aqui em cima, ó, eles eles estão relaxados e aqui, ó, veja que formou, né, uma, uma espécie de uma elipse aqui, né, mais ovalada aqui, ó, né, com uma certa é mais próximo de uma esfera. E quando os ligamentos estão todo tensos, né, esticados aqui, ó, né, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer vai ser que esse cristalino ele vai ficar todo alongado, né? Por que que ele muda essa forma? Para justamente pegar objetos que estão em distâncias diferentes, fazer com que, né, essa imagem do objeto seja colocado exatamente em cima da retina. Então agora a gente vai chamar a atenção para dois conceitos importantes, né? O primeiro é o ponto remoto, tá? Ele é o ponto mais distante que o olho vê nitidamente, né, estando os músculos ciliares relaxados. Ou seja, né, nesse caso, os músculos ciliares eles estão bem relaxados e o cristalino assume, né, a máxima distância focal. Então, olha aqui. Nesse caso aqui, ó, músculo ciliar relaxado, né, ó, e o que é que vai acontecer, né? Ele faz com que o objeto muito distante, né, o olho humano não tem esforço algum para jogar a imagem na retina. Então, para isso, né, essa distância ela é tendendo ao infinito e ela é chamada de distância máxima de visão distinta. Já o ponto mais perto que o olho vê nitidamente os objetos, a gente vai chamar ele de ponto próximo, tá? E para que isso aconteça, os músculos ciliares, eles vão estar contraídos, eles vão estar aqui, ó, contraído, né? Você veja aqui, ó, que ele puxou aqui para cima, só que agora desceu aqui, ó, desceu, contraiu os músculos ciliares e mudou a distância focal da lente, mudando o raio aqui da lente, o raio do cristalino, tá certo? Para o olho normal,
essa distância mínima que a gente consegue ver os objetos seria de 25 centímetros, e ela é chamada de distância mínima da visão distinta. Então, você aí tente fazer, né, o experimento de tentar colocar o seu dedo distante a 25 centímetros do seu olho e veja, né, se você vai ter um processo de acomodação visual, talvez de até forçar assim o seu olho, né, para que você consiga ver.